Olá. Hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima europeia, tá? Tendo como objetivo a gente entender a lógica, o modo de viver, o modo de operar do sistema mercantilista, que é a fase inicial do capitalismo mundial, ou seja, o sistema econômico predominante no mundo até hoje, tá? Que é o capitalismo financeiro e industrial. E também discutir as razões, ou seja, os fatores do mercantilismo na construção do capitalismo como nós entendemos até hoje, ok? Então, isso se dá na Idade Moderna, tá? A partir de 1453. Essa divisão da história aqui é para efeitos didáticos, tá? Nem todo o mundo, ou seja, nem toda a Europa passou pelos mesmos processos. Por que nós estudamos a Europa? Ou seja, o espaço que nós estamos aqui analisando é o continente europeu. Porque o Brasil é fruto da expansão marítima europeia e da economia mercantilista. Porque o Brasil ele foi colonizado por Portugal, né? E o restante do nosso continente americano foi dominado, colonizado pela Espanha, tá bom? Então, para a gente poder entender esse período aqui, nós temos que ver, né, os fatores, né, o contexto histórico que estava vivendo o povo desse período, tá? Estava em ascensão o renascimento urbano e comercial. Esse renascimento urbano e comercial favoreceu o nascimento de uma nova classe social, a burguesia. Ou seja, essa burguesia vai se fortalecendo à medida que ela faz uma aliança com as monarquias absolutistas. Ou seja, é nesse período também da Idade Moderna que surgem os estados modernos, ou então as monarquias nacionais europeias. Ou seja, o rei ele passa a centralizar todo o poder nele, desde o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo, ok? Bem, esse período é conhecido também como a fase inicial do capitalismo, ou seja, o capitalismo primitivo baseado no sistema mercantilista, ou seja, a base dessa economia ela ainda é comercial. E para expandir essa fase mercantilista, comercial, né, a burguesia, aliado aos reis, aos monarcas, eles começam a desenvolver rotas terrestres, rotas marítimas e feiras. E aí vão surgindo as grandes cidades europeias que nós conhecemos hoje, até a Rússia. Bem, quem fazia esse comércio eram os burgueses, seja através de navios, usando todo o mar Mediterrâneo para transportar especiarias que eles iam buscar tanto por terra quanto por navios, passando pelo porto de Constantinopla. Então, a dominação no mar Mediterrâneo, que era o mar de excelência da expansão marítima até o século XV, era dominado por italianos, né, que foi o berço do renascentismo italiano, e também os turcos otomanos que tomaram Constantinopla a partir de 1453. Bem, Portugal, aqui na Península Ibérica, né, para fugir do controle dos italianos e dos turcos otomanos, ele busca o quê? Uma nova rota marítima, utilizando agora o Oceano Atlântico, fazendo com que Portugal fosse o pioneiro em descobrir novos territórios e chegar às Índias em busca de especiarias. Essa expansão ultramarina, como nós conhecemos, né, teve motivos o quê? Econômicos, políticos, religiosos e aventureiros. No âmbito econômico, é em busca de metais preciosos, porque uma característica desse período mercantilista é o Estado cada vez mais se fortalecer, buscando ouro e prata nesses territórios que eles viriam a descobrir. E as especiarias que viriam também das Índias Orientais. Então, quem manteve o controle pelo Atlântico, transpondo todo o continente africano, foram os portugueses, né? Outro motivo religioso que é muito interessante destacar, porque houve a reforma religiosa nesse período, no século XVI, em 1517.
houve uma cisão da fé cristã entre protestante e Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela era dominante tanto na Espanha quanto Portugal. Eles eram conhecidos como os reis católicos. Então, eles procuraram, através dessa expansão também marítima, levar a fé cristã para o novo continente, no caso, o continente americano. Bem, isso tudo só foi permitido a partir dos avanços técnicos, ou seja, os avanços tecnológicos, né? A partir do século XV, motivado pelo renascimento cultural e o renascimento humanista, onde a ciência começava a galgar o seu papel na história, fugindo da visão religiosa do mundo que era predominante na Idade Média, ok? Esse expansionismo levou os povos ibéricos, Portugal no primeiro momento e depois a Espanha. E isso faz com que a Espanha e Portugal tenham que assinar um tratado para conquistas de novos territórios que virão, né? E também o Papa, que era o mediador nesse período, ele dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. E esse tratado era chamado Tratado de Tordesilhas, ok? Então a realeza ganharia novas fontes de renda, né, com esses novos territórios descobertos. A burguesia também conquistava a ampliação do seu comércio e a Igreja Católica também ganhava porque ele ia conquistar mais fiéis nesses novos territórios, ok? Então essas viagens marítimas dos países ibéricos, dessas monarquias espanhola e portuguesa, né, tiveram que fazer o quê? O Tratado de Tordesilhas. Então tinha que dividir as terras descobertas ou por descobrir entre esses dois reinos, ok? Aqui está as principais viagens marítimas ibéricas. Então quem controlava a expansão marítima no Oceano Atlântico, do século XV até o século XVI, era Portugal e Espanha, tá bom? Então aqui é o Tratado de Tordesilhas que dividiu o mundo entre dois. Todos que fosse território achado depois do ao oeste seria da Espanha e antes, né, aqui a parte leste seria de Portugal. Então o Brasil estava na parte leste, então ficou assegurado a Portugal, ok? Então esse sistema nós vamos chamar de sistema mercantilista, que é os novos mercados abertos pela expansão marítima, né, que tinha domínio tanto na Ásia, né, na Índia e na China, na África, porque eles fizeram o contorno na África nesse período, principalmente Portugal, e na América, né, e fizeram desse comércio a maior fonte de riqueza dos estados, ou seja, o estado que se tornava mais poderoso, mais rico, né? Então é chamado também esse período de capitalismo comercial, que é um conjunto de práticas e ideias econômicas predominante entre o século XV e o século XVIII, tá bom? Durante toda a era moderna. Bem, entre essas práticas mercantilistas, vai destacar o que? A intervenção estatal na economia, ou seja, o Estado, a monarquia absolutista, ela intervém nas relações comerciais, né, cobrando impostos, taxas alfandegárias, e ela também busca uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar. Então tinha que manter uma balança comercial estável, equilibrada. E a acumulação de metais preciosos, que é o metalismo e a elevação de tarifas, né, para poder entrar impostos e tributos. E manteve o sistema colonial um pacto exclusivo, ou seja, as colônias só poderiam comercializar com a metrópole. Então isso marcou todo o desenvolvimento comercial que a gente chama de mercantilismo comercial, que é a fase inicial do capitalismo que nós vamos conhecer até hoje, que marca as relações entre o Estado e a burguesia, né? E isso vai se transformando no quê? No monopólio por parte do Estado nas especiarias e mais tarde na política de colonização na América, entre Portugal e Espanha, tá bom? Porque eles vão em busca do quê? Do metal, o metal que é ouro e prata. Portugal no primeiro momento não encontra, mas a Espanha encontra os metais tão procurados por eles nesse período, tá bom? Então esse é o período que nós queríamos passar para vocês sobre a expansão marítima europeia e a construção de um novo mundo, que é o continente americano. Bem, logo depois, em outra aula, eu vou passar algumas atividades para que nós possamos fazer junto, né, alguns exercícios, né, objetivo para a gente poder fixar esse assunto dado hoje, ok? Muito obrigado pela atenção, até breve.